Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 13 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. E também nesta semana estamos fazendo e rezando pelas famílias, através da Semana Nacional da Família 2020, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família se coloca a serviço da igreja e da construção do reino de Deus, começando por nossa casa. A sugestão desta semana é uma vivência como um itinerário do aprofundamento da fé em família a serviço da comunidade. E hoje à noite nós teremos, através da transmissão do Facebook, a meditação Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o tema da campanha da Semana Nacional da Família 2020, transmitido às 20 horas pelo Facebook. Vamos acompanhar com fé essa meditação. O evangelho que nós ouviremos hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo de 21, de 19 a 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, como tu me suplicaste. Mas não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É isso que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, para entender um pouquinho o evangelho de hoje, né, é importante que a gente volte um pouquinho no evangelho de ontem, sobre o trazer, sobre o procurar, o tratar o pecador, aquele que pecou contra você ou você pecou contra ele. Como deve ser o modo de agir da comunidade. E lembrando um pouquinho aqui, é aquela mentalidade que tinham os judeus da época de Jesus, a mentalidade tarifária, ou seja, havia uma tarifa para perdoar os pecados. E Pedro aqui, como lembrando o evangelho de ontem, queria saber quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Qual seria a sua tarifa? Por isso que devemos entender este evangelho, que é uma resposta dada por Jesus para que o perdão possa libertar as pessoas. E isso é uma verdade muito grande. O perdão
dá mais benefício para quem o recebe do que para aquele que o dá, ou vice-versa, né? Os dois são libertos. Quando alguém perdoa o outro, ele se liberta daquela mágoa e o outro também se liberta de ter magoado. Então, esse perdão deve ser concedido mutuamente. A resposta de Jesus desta libertação evoca até os pormenores e fala também do juízo final. O rei cair aos pés, prostrar-se e ter piedade. É o que nós faremos no dia do nosso juízo, né? Ou seja, iremos também nos prostrar aos pés do Senhor para implorar a sua piedade. E aí que temos uma questão: perdoamos o irmão? Também fizemos o nosso papel aqui na terra? Por isso que a desproporção entre os 10.000 talentos e os centenários realça as diferenças entre as concepções humanas e divinas da dívida e da justiça. Finalmente, também, a pena aplicada ao servo, que durará até que ele tenha pago tudo, lembra depois a nossa ida até o Senhor. A chave de leitura e da compreensão está no último versículo. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do íntimo do coração. Deus perdoa-nos, se também nós soubermos perdoar. Mas, enquanto a nossa capacidade de misericórdia é limitada, a de Deus é infinita. Há que aproximar da misericórdia de Deus a nossa misericórdia para com os irmãos, porque Deus é extremamente generoso para conosco. Vamos fazer neste momento a bênção da água que será aspergida sobre sua casa, a bênção da água para você, pedindo ao Senhor nosso Deus também que esta água possa trazer o alívio da consciência, o apelo ao coração para o perdão. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro, evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima quinta, na paz do Senhor.